A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 29 de maio de 2024. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma sustentação oral, processo da Copersucar, relator Dr. Alexandre Dias, o patrono Dr. Luiz Carlos Fiorentino está presente. Bom dia mais uma vez, doutor. Basta um resumo da acusação, doutor? Abre mão do relatório? Sim, doutor Belmar. Doutor Alexandre, um resumo. Ok. Bom dia a todos. Aqui é um caso na qual a Copersucar foi autuada por suposta falta de pagamento do imposto. Na venda de açúcar, no auto de infração consta açúcar bruto VHP GRME. Segundo o fisco, o contribuinte teria utilizado indevidamente da redução da base de cálculo, vendendo ele com os benefícios como se fosse açúcar vendido para a cesta básica previsto em lei, previsto no regulamento. Essa infração já foi julgado inicialmente em recurso ordinário e houve correção, né, do tipo do açúcar que é analisado nesse caso específico, porque as notas fiscais parece que só prevêem a venda de açúcar VVHP. Isso já passou por análise, se não me engano, do doutor Inácio. Essa correção foi feita e o processo volta para julgamento do recurso ordinário pós-correção. Acho que isso é isso, né, doutor Carlos? Muito obrigado, doutor. Exatamente, doutor Alexandre. Doutor Fiorentino, por favor. Obrigado. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor relator, demais presentes. Exatamente isso, tá? O auto de infração ele exige diferenças de ICMS e multijuros no que diz respeito à aplicação tida por equivocada da redução de base de cálculo do ICMS, prevista no artigo 3º, inciso 5 do anexo 2 do nosso regulamento, referente a operações de venda e transferência de mercadorias do açúcar denominado cristal VVHP. Durante o trâmite do processo administrativo, foi demonstrado, dentre outras coisas, que o auto de infração era nulo, visto que o açúcar comercializado efetivamente pela recorrente, conforme as notas fiscais que constam no auto de infração, é o cristal VVHP, e era diferente daquele adotado pelo relato da infração pelo fiscal autuante, que é o bruto VHP. A nomenclatura é diferente, o tipo de açúcar é diferente, o grau de polarização é diferente e também a classificação fiscal ela é diferente, né? O que impunha o cancelamento do auto de infração. Essa preliminar de nulidade ela foi rejeitada e o processo administrativo volta agora para julgamento do seu mérito. Pretende a recorrente demonstrar os motivos pelos quais o auto de infração deve ser cancelado. Inicialmente, é que o açúcar cristal VVHP, né, como o próprio nome diz, ele é do tipo cristal e está abrangido pela redução da base de cálculo do artigo 3º, inciso 5 do anexo 2 do nosso regulamento. Esse dispositivo ele estabelece a redução da base de cálculo para, abre aspas, açúcar cristal ou refinado, classificado nos códigos 17011100 e 17019900 da nomenclatura brasileira de mercadorias. Assim, o açúcar em questão preenche os requisitos para usufruir da redução da base de cálculo, visto que ele é açúcar cristal VVHP, conforme a descrição do produto constante das notas fiscais, e a classificação fiscal é 17019900, também conforme expressamente indicado nas notas fiscais. Assim, entende a recorrente que ambas as condições impostas pelo nosso regulamento estão preenchidas, de modo que ele tem direito à redução de base de cálculo. Se tanto não bastasse, também foi anexado aos autos no laudo da Universidade Federal de São Carlos, o qual reconheceu que o açúcar VVHP é do tipo cristal e apto ao consumo humano, que é produto constante da cesta básica. Foi colocado no recurso ordinário apresentado fotos do açúcar cristal VVHP sendo vendido em pacotes de 2 e de 5 quilos, né, conforme demonstra o site da
produtora Sertano, o que demonstra que é um produto apto ao consumo humano e, portanto, constante da cesta básica. É importante ressaltar que todos os precedentes citados pela decisão recorrida, a decisão de primeira instância que manteve o auto de infração, eles negaram o direito à redução de base de cálculo, né, prevista pelo artigo 3º, inciso 5 do anexo 2 do nosso regulamento. Eles tratam de açúcar diverso do que nós estamos discutindo agora, qual seja o açúcar bruto VHP. Nenhum desses precedentes ele trata do cristal VVHP, exatamente porque a fiscalização da Cefaz de São Paulo ela não discorda da aplicação a esse açúcar do benefício da redução da base de cálculo, sendo lícito assumir que não teria ocorrido a lavratura do auto de infração se a fiscalização tivesse identificado corretamente o açúcar comercializado pela recorrente. É importante citar também que a consultoria da Cefaz de São Paulo ela já recebeu consultas, já respondeu consultas no sentido de que, independentemente da utilização do açúcar, ele está sujeito à redução da base de cálculo se cristal ou refinado e classificado em uma das posições indicadas no artigo 3º, inciso 5 do anexo 2 do nosso regulamento. São as consultas 176 de 2011 e 245 de 2012, as duas colocadas no recurso, citadas e colocadas no recurso ordinário interposto e que está sendo agora discutido. E essas respostas elas são claras, dizendo que se o açúcar se sujeitar a uma das NCM citadas pelo regulamento e for cristal ou refinado, ele está abrangido na redução da base de cálculo, independentemente da sua utilização ou consumo. Portanto, por esses motivos, entende a recorrente que é de rigor o provimento do recurso ordinário apresentado e, consequentemente, o cancelamento do auto de infração lavrado. Subsidiariamente, entende a recorrente que deve haver a aplicação do regime previsto no artigo 39, inciso 10 do mesmo anexo 2 do nosso regulamento, o que permite uma saída a uma alíquota efetiva de 12%. Isso porque, na hipótese de não ser reconhecida a sujeição do cristal VVHP à redução da base de cálculo prevista no artigo 3º, inciso 5 do anexo 2 do nosso regulamento, que dá uma saída à alíquota de 7%, deve ser assegurada à recorrente ao menos a aplicação do regime instituído pelo citado artigo 39, que dá uma alíquota efetiva de 12%, regime esse que é aplicável aos açúcares em geral, tá? E é exatamente o que fala a norma. O artigo 39 diz o seguinte, abre aspas, fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas saídas internas com os produtos alimentícios a seguir indicados, de forma que a carga tributária corresponda ao percentual de 12%. E no inciso 10 está escrito açúcares e produtos de confeitaria do capítulo 17, fecha aspas. Como se vê, a regra acima ela não especifica qualquer tipo ou mesmo posição ou classificação fiscal do açúcar, abarcando todos aqueles envolvidos nas saídas internas realizadas por estabelecimentos fabricantes ou atacadistas, como é o caso da recorrente. De tais elementos, segue-se necessariamente que ou o açúcar cristal VVHP ele está abrangido pelo regime do artigo 3º, inciso 5 do anexo 2 do nosso regulamento, que prevê a carga tributária de 7%, ou o VVHP é açúcar abrangido pelo regime geral do artigo 39, inciso 10, que prevê uma carga tributária de 12%. Em qualquer caso, a alíquota efetiva ela é menor do que aquela exigida no auto de infração, que é de 18%. Nesse sentido, inclusive, também reconheceu a Cefaz de São Paulo que se o açúcar não foi enquadrado como açúcar cristal ou refinado para fazer jus ao benefício do artigo 3º, inciso 5 do nosso anexo 2, ele deverá automaticamente sujeitar-se ao regime do artigo 39, inciso 10 do mesmo anexo 2. É a solução de consulta 19.789 de 2019, igualmente citada no recurso ordinário colocado à disposição dos senhores. E a resposta a essa consulta ela é clara, ou seja, o açúcar, qualquer que seja ele, se não for enquadrado no artigo 3º, 5
do anexo 2 automaticamente deve ser enquadrado no artigo 39.10 do mesmo anexo. Ou seja, tratando-se de açúcar, não importa o tipo, ou está enquadrado em um artigo ou em outro, de modo que, em qualquer hipótese, é indevida a sua tributação alíquota de 18%. E no caso concreto, estão presentes todas as condições para a aplicação do artigo 39, inciso 10 do anexo 2 do nosso regulamento. Por quê? A recorrente é fabricante de açúcar, as saídas glosadas pelo fisco são internas e o açúcar cristal VVHP é produto alimentício e está classificado no capítulo 17 da TIP. Portanto, entende a recorrente que, quando menos, equivocou-se a fiscalização ao exigir as supostas diferenças de ICMS à alíquota efetiva de 18% sobre o açúcar cristal VVHP, de modo que a limitação dessa cobrança deve ser feita à alíquota de 12%. E, por fim, gostaria a recorrente de destacar também o julgamento da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque o auto de infração afirma que a recorrente teria deixado de recolher o ICMS também na transferência entre os seus estabelecimentos, conforme trechos do auto do próprio relato da infração. De fato, conforme se percebe pelo auto de infração, a atuação fiscal também abrange transferências de mercadoria entre os estabelecimentos da recorrente, mais especificamente entre o estabelecimento autuado e aquele sediado em Santos e também aquele sediado no Paraná. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, ele confirmou o entendimento proferido no julgamento do ARE 1255855, com repercussão geral reconhecida, o tema 1099, no sentido de que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS por não haver transferência de propriedade, ainda que se trate de circulação interestadual. É o que já previa a já conhecida súmula 166 do STJ. Com isso, foram declarados inconstitucionais vários dispositivos da Lei Complementar 87 de 96 que previam a incidência do ICMS sobre a transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, localizados em estados distintos. Foram apresentados 2 embargos de declaração com relação a essa ADC 49, ambos já definitivamente julgados. Houve a modulação dos efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia para o futuro a partir desse ano, né, do exercício financeiro de 2024, mas foram ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que é 4 de maio de 2021. Portanto, o presente caso ele está dentro da modulação dos efeitos feitas pelo Supremo Tribunal Federal. É importante citar que a ADC 49 ela já transitou em julgado agora em 26 de março de 2024. Então, todos os últimos julgamentos aqui dessa casa, tanto das turmas ordinárias quanto da Câmara Superior, que não cancelavam autos de infração com base nessa tese ou mantinham sobrestados esses casos, eles se fiavam no fato de que a ADC 49 ainda não tinha sido definitivamente julgada. Esse problema não se encontra mais no caso concreto. Ela já foi definitivamente julgada, a tese já está sedimentada e ela já transitou em julgado. Portanto, o que nós temos aqui é uma decisão do Supremo Tribunal Federal em ação direta de constitucionalidade, repetindo uma outra decisão em repercussão geral, dizendo que não incide o ICMS na mera transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Entende respeitosamente a recorrente que esse entendimento deve ser aplicado ao caso concreto, de modo que o fisco, quando menos, faça o cálculo e decote do auto de infração aqueles casos que tratam da mera transferência entre os estabelecimentos. Assim, quando menos deve ser cancelada a exigência do ICMS em relação às transferências de mercadoria entre os estabelecimentos da recorrente. E, por último, também há a necessidade de aplicação dos preceitos da nova súmula 10 desse TIT, o qual limitou a aplicação dos juros de mora aos débitos fiscais, como o ICMS, a taxa Selic. Em conclusão, senhores, entende a recorrente, ela pede e espera
seja acolhido o presente recurso ordinário e reconhecida a improcedência do lançamento de ofício. Quando menos, entende que, em relação à mera transferência de mercadorias entre os seus estabelecimentos, deve ser cancelado o auto de infração também. E pede também a aplicação da súmula 10, que limitou a aplicação dos juros de mora à taxa Selic. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre o caso concreto, e fico aí à disposição dos senhores. Muito obrigado, doutor Fiorentino. Doutor Alexandre, algum questionamento ao patrono? Não, presidente, para mim já foi suficiente. Muito obrigado. Doutora Luciana. Algum Não, questionamento? presidente. Obrigada. Muito obrigado, doutor Paulo. Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado, doutor Sérgio Benício. Nenhum questionamento também, presidente. Muito obrigado, eu também não tenho. Doutor Alexandre, o senhor já havia sinalizado que retiraria o processo de pauta, certo? Isso, Após isso. ouvir a sustentação oral. Sim. Doutor Luiz Carlos Fiorentino, então o processo vai retornar ao relator, e acompanhe, por favor, as publicações para ver quando retorna para a pauta, ok? Perfeito, doutor Belmar. Agradeço a atenção dos senhores. Peço licença para sair da reunião, que eu tenho outros compromissos, e desejo a todos um bom feriado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Fiorentino. Bom Obrigado, feriado. gente. Bom dia para Bom vocês. trabalho. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia. O processo foi retirado, devolvido para o relator. Próximo processo eu não sei, deve ser a AVA ou a AWA Produtos Petróleo, etc. e tal. Eu sou o relator. Eu enviei o voto para vocês ontem. E eu já vou juntá-los aos autos. Peço um minutinho. Curso já reconhecido. Muito bem, o voto já está juntado aos autos. Aqui, no caso, aqui foi a transferência de lubrificantes, transferência não, em tese vendas, entre duas empresas com o mesmo sócio administrador. A empresa emitente, ela estava no estado do Paraná, ele enviou para a autuada aqui em São Paulo. É um esquema sonegatório, como vocês tiveram a oportunidade de ler no meu voto, engendrado e capitaneado e mesmo operado pelo mesmo sócio-diretor. Ele assina o recurso ordinário
da autuada da empresa do Paraná e dele, que a empresa do Paraná e ele, pessoa física, estão apontados como responsáveis solidários nos autos. Então, o que ele, a obrigação nesse caso seria da empresa do Paraná recolher o ICMS-ST até a cadeia, até o consumo final. O consumo só pode ser final, né? Até o consumo. Ele enviou as mercadorias uma base reduzida, né? Reduziu o preço da mercadoria, e aí, chegando aqui, a empresa autuada, ela mandava para outros contribuintes, e às vezes mandava para um outro estabelecimento também com o mesmo sócio-diretor lá, o mesmo sócio responsável. E só que por um preço, às vezes, 5 vezes o preço de entrada, né? E a empresa aqui de São Paulo não recolheu o complemento que ela podia ter feito, se fosse uma situação normal e lícita, né? Ela recolheria o complemento, não teria problema nenhum. Mas não, ela não recolheu, e aí a autuada fala, olha, se teve alguma responsabilidade pelo imposto, o ICMS-ST, era do estabelecimento do Paraná. Aí, no recurso do estabelecimento do Paraná, do responsável solidário, ele diz, não, a responsabilidade é da empresa de São Paulo. Ele diz, se ela sonegou, mas é tudo mesmo, tudo mesmo esquema sonegatório, o mesmo sócio, a mesma pessoa, seja ele mesmo se contradiz ali. E para mim é um caso bastante claro, eu não vi, pelo menos nos autos eu não vi. Então, o que se exige? Exige da empresa de São Paulo o imposto não pago, com multa, os acréscimos legais normais, e atribui-se a responsabilidade solidária à empresa do Paraná e à pessoa física também desse sócio-diretor da empresa, sócio responsável administrador das empresas, digamos, as empresas. E é isso. Então, eu estou mantendo alto, porque e digo que ele agiu dolosamente, né? Utilizando as empresas para engendrar, como eu coloco, o esquema fraudulento. Então, eu estou mantendo o alto. Não precisa ler, certo? Ótimo. Doutor Luciano, algum questionamento? Não, doutor Belmar. Muito obrigado. Doutor Paulo. Microfone. Desculpa, eu estava achando o microfone aqui. Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutor Sérgio Benício. Nenhum questionamento também, senhor presidente. Muito obrigado. Encerramos os debates. Quórum. Doutor Benício. Confirmar o quórum. Só um segundinho, por favor. Ok. Com alguma dificuldade aqui. Tá. Uhum. Pronto, senhor presidente. Perfeito. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo é compreensão, relator o doutor Alexandre Dias, saiu em vista para mim.
Eu já vou inserir o voto. Doutor Alexandre, se o senhor quiser fazer a leitura do seu voto ou um resumo, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou inserir no meu... não vou inserir não, porque não vai ser possível pelo empate. Doutor Belmar, eu também fiquei em dúvida se eu devo inserir a minha manifestação. Eu não... então, você tenta ver o que dá. Eu acho que, assim, a gente vai fazer a análise agora, vai votar. A votação hoje é para devolver para análise do mérito, não é isso? Isso. A gente vai deixar consignado isso no vídeo, mas no sistema vai aparecer só como devolução. Então, a gente tem formalmente a devolução feita para mim e eu volto com o voto de mérito para ser apresentado após a preferência do Belmar na sequência. Perfeito. Isso, de qualquer forma, também eu repasso a manifestação. Ela pode ser juntada na sessão futura pelo colega que estiver presente aqui me substituindo. Aí já pode subir, né? Perfeito. Se houver concordância do doutor Benício e do doutor Paulo, a gente já procede, vai direto. Todo mundo já viu os votos e o meu voto de vice e a preferência da representação fiscal. E eu tô entendendo que não é cabível a recapitulação proposta pelo nobre relator, doutor Alexandre Dias. Entretanto, em razão disso, eu estou determinando o retorno para o relator para que ele possa decidir o mérito. Se todos estiverem de acordo, doutor Paulo? Belmar, eu estou de acordo. Principalmente a recapitulação para o dispositivo que o doutor Alexandre indicou, eu entendo que não é cabível, mas quanto a ser extra petita, eu teria algum questionamento, mas eu não vou colocar nada, porque senão a gente vai tumultuar mais ainda esse processo. Posso fazer uma pergunta para vocês? Enquanto eu expliquei os motivos, né, do que eu continuo pensando sobre esse assunto, e realmente a situação de ser uma operação sem exigência do imposto impediria a utilização daquele artigo, né? E aí eu fui olhar dentro do próprio inciso 5, mas do artigo 85, inciso 4, que a linha H, ela fala assim, mas aqui eu estou pensando com vocês, tá? Não sei se é o caso. Então, se superada a questão do julgamento extra petita, por conta da possibilidade de aplicação do julgamento de ofício, que é prevista na 13457, eu tenho no item H a previsão seguinte, que seriam infrações relativas a documentos fiscais, como é o caso aqui, foi usado a linha A, que é a foto de emissão de documento fiscal, a multa equivalente a 50% do valor da operação. E no item H, há a previsão de emissão de documento fiscal com inobservância de requisito regulamentar ou falta de obtenção de visto, documento fiscal. Aí a multa, a carteira equivalente a 1% do valor da operação. Eu volto a frisar, né, meu pensamento de que eu não tenho como tratar situações que são muito diferentes, né, de um contribuinte que trabalha à margem da legislação, com compra, venda e transporte de mercadoria sem nota, de um que errou a tributação e mandou para a tributação do ISS. E aí, então, se superada a questão da possibilidade de recapitulação, como foi feito naquele julgamento que eu indico, na Câmara Superior, se seria o caso de utilização desse item H do inciso 4 da Lei 6374. Doutor Alexandre, o problema é assim, a descrição da infração é deixou de emitir nota fiscal eletrônica. Isso. Então, o H ele não trata de deixar de emitir, ele trata de emissão, ele fala exatamente o contrário, emissão com falta de requisito, certo? Então, mas aí é aquela tese do não emitir nota nenhuma, emitir a nota Então, aí já é outra tese. Né? Eu entendo, licença, mas eu entendo que aplicar nesse caso a linha H seria entender essa nota fiscal de serviço municipal como um documento válido para amparar a remessa das mercadorias. E aí a gente volta na questão que eu coloquei
na minha manifestação, que é esta nota fiscal de serviço municipal que foi emitida, ela tem apenas o valor das mercadorias que foram empregadas. Ela não tem a discriminação das mercadorias, ela não tem nenhuma informação, ela não pode ser acolhida como documento hábil, se inclusive tem essa previsão no artigo 184 do RICMES. Doutora Luciana, eu então, digo, se aceitar que aquela nota municipal ela serve, então você tem que derrubar o auto, porque a acusação deixou de emitir nota fiscal. Se entender que ele emitiu alguma nota fiscal, ainda que seja lá do município XY, sei lá de onde, então assim, você tem que derrubar o auto, né? Então não dá para mim. Se a acusação, a descrição da infração é deixou de emitir nota fiscal eletrônica, e se entende que a nota fiscal de serviço municipal ela está nesse requisito, então o caso é derrubar o auto. Por isso que eu entendo, não vejo solução para recapitulação em nenhum. A gente já conversou, eu acho que na outra sessão também, não vi nenhum lugar para recapitular isso. Não. E o que também não dá essa recapitulação que o senhor propôs, que Sim. é uma recapitulação que diz respeito à falta de pagamento do imposto. A primeira do voto, sim. E a acusação deixou de emitir nota fiscal eletrônica. Então, qualquer recapitulação possível seria em relação em relação à falta de emissão de nota, né? Nos outros dispositivos. Mas, fora disso, não dá. Agora, se aceitar que aquela decisão, que aquela nota fiscal municipal, ela supre isso daí, esse ponto, então você tem que derrubar o auto. Então, mas aí, a gente está nessa situação mesmo. A gente está colocando no pé de igualdade contribuintes agindo de maneira bem diferente, né? Assim, eu entendo isso, mas a gente tem que ficar... Eu acho que esse argumento ele poderia ter sido utilizado pelo advogado num pedido de redução da multa que foi aplicada a ele. Mas aí seria... ele não pediu. Ele, infelizmente, em nenhum momento ele questionou a multa aplicada, que poderia permitir essa redução se a empresa atendesse os demais requisitos da lei. Então, esse eu entendo que seria um argumento válido, sim, para uma dosimetria da multa aplicada, mas não para uma recapitulação. E, doutor Paulo, sobre a sua observação de extra-petita ou não, geralmente, é claro que a lei ela possibilita que se corrija de ofício o erro de capitulação, por exemplo. Né? Uhum. Entretanto, como que geralmente eu já vi acontecer nesse tribunal? Quando o juiz entende que é necessário fazer de ofício a recapitulação, ele permite às partes, né? Ele devolve para a representação e para o próprio contribuinte para falarem sobre isso. E depois, no retorno, sim, ele faz. Por quê? Porque senão a decisão fica com efeito surpresa, né? Eu chego no dia do recuo, de julgar já em segunda instância, né? Eu chego lá e mudo a capitulação. As partes ficam, opa, espera aí, isso é surpresa, não foi suscitado isso por ninguém, então, para mim, é um desastre petita, sim, no meu ponto de vista, né? E entendendo como a superior está entendendo a questão de extra petita, com a qual eu não concordo, já disse algumas vezes isso, né? Mas é assim. Então, se há necessidade de recapitular de ofício, você tem que abrir para as partes sim, falarem antes, para depois, sim, você fazer recapitulação, tá? É só... Não, sem problema. Para mim, assim, não é que eu discorde frontalmente disso, é que daí, quando eu vi o voto, eu falei, eu precisava dar uma olhadinha um pouco melhor para ver se eu concordo com a extra petita, seria só, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu acho que eu entendo que não deve ter a recapitulação. Eu concordo bastante com o que a doutora Luciana comentou, né, a redução.
quanto a tratar desiguais de forma igual, né? Vamos falar assim, isso daí seria uma questão de redução da multa, não de alteração da titulação. Eu estava até tentando buscar aqui um voto que eu fiz nessa Câmara algumas semanas atrás, que o contribuinte alegava que a nota fiscal tinha sido emitida em outro estado e deveria ser considerada, e a gente falou, não, a nota fiscal ou é do estado de São Paulo ou não tem a emissão do documento fiscal, né? E eu entendo da mesma forma, se falar, a pessoa tem que emitir uma nota fiscal de ICMS, se ele emite uma nota fiscal de ISS, o estado de São Paulo não tem nem conhecimento disso, né? Então, assim, a gente não pode entender que ele cumpriu com a emissão da nota. A mesma coisa, o caso similar que eu estava tentando achar e não achei aqui, o contribuinte falava, não, mas tem a nota fiscal de outro estado. Fala, se é de outro estado, é de outro estado, não podemos trazer. A Lei Então, 6374 de 89, ela estabelece tudo que está dentro dela, do sim, mundo dela. E quando ela fala nota fiscal, é uma das notas fiscais, ou documento fiscal, é um dos documentos fiscais que ela especifica. Não adianta falar, não, eu emiti lá na prefeitura, sei lá, de Marília. Está fora do escopo da Lei 6374 de 89. Portanto, quando ela fala documento fiscal, qualquer que seja ele, é isso. E aqui o fiscal ainda coloca lá NFE, que é o nome que a gente dá para a nota fiscal eletrônica, né? Sim. Mas eu ainda penso, só analisando aqui, até situações que eu já vi lá na Superior, como participa, os argumentos, enfim, às vezes é uma coisa que a gente precisava ter um olho talvez diferenciado, porque se há essa falha na legislação, porque se o foco é realmente esse, é falha mesmo, em que eu trato um contribuinte que erra, sem dolo, sem fraude, sem simulação, ele erra simplesmente a maneira de calcular o imposto ou de declarar esse imposto, de um que trabalha totalmente à margem da legislação e às escondidas, né? São situações muito diferentes, tratadas de maneira igual, por isso que... Eu compreendo a sua posição, doutor Alexandre. Já conversou em particular, inclusive, sim. em outros assuntos. Compreendo mesmo. Mas a gente está distrito... sim. Que Estamos tá obrigados a aplicar a lei. Sim. Doutor Benício, alguma colocação? Bom, doutor, eu estudei aí os votos do doutor Alexandre e o seu voto de vistas, né? E refleti um pouco sobre essas questões aí da possibilidade de se alterar de ofício, a legislação trazida pelo doutor Alexandre, a questão de extra-petita ou não, a questão da verdade material, enfim, mas até essa colocação feita pela doutora Luciana, da possibilidade ou não da nota fiscal municipal fazer, às vezes, né, a nota fiscal estadual, mas assim como o doutor Paulo e colocado pelo doutor Belmar, eu entendo que a lei 6374 ela realmente exige a nota fiscal eletrônica do Estado de São Paulo. É realmente complicado você tratar contribuintes que têm modus operandi tão distintos, né? E apená-lo da mesma forma por um erro. Mas, infelizmente, nós estamos adstritos à questão legal. Então, em razão dessa situação, eu acompanho o voto divergente, o voto de vista do doutor Belmar. Perfeito, perfeito. Então, com isso, doutor Alexandre, eu devolvo o processo para o senhor, ok? Para prosseguir no julgamento do mérito. Perfeito. Muito obrigado pelo debate, viu? A todos. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. Processo devolvido para o relator. Com isso, encerramos a nossa pauta. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 29 de maio de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Bom feriado a todos também. Doutor Hélio, podemos encerrar a live?